Boa noite a todos, estamos começando mais uma live nessa terça-feira. Semana passada foi na quarta, né, excepcionalmente, mas vamos voltar à nossa programação normal, que é sempre às terças-feiras, às 21 horas, as nossas lives. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa primeira live do segundo semestre, que é sobre dúvidas de zumbido, maratona de dúvidas. Maratona é muita dúvida. Gente, olha, acho que foi a live onde a gente mais recebeu dúvidas dos nossos seguidores. É muita coisa. Realmente, para uma hora de live não vai ser possível. Mas a maioria a gente vai responder, tá bom? Mas, logicamente, outras lives a gente vai abrir para as perguntas, enfim, para quem a gente não conseguir responder dessa vez, nas próximas aí terão outras oportunidades. Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui para os meus seguidores. Boa noite, Ana. Boa noite, Valdeci. Boa noite, Patrícia Santana, Físio, a Lígia. A doutora Lígia já entrou. O doutor Paulo Simamoto também. Boa noite, Carlos, Márcia, Letícia, Otorrino, doutora Letícia. Doutora Sandra já entrou também, já eu chamo vocês. Querido Ronaldo, beijos pra você. Josefi, meu pai, beijos. Rosângela, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Essa live está quentíssima aqui, com muitas dúvidas, né? E aí, pra gente não perder muito tempo, eu já vou chamar as minhas duas grandes convidadas, duas grandes otorrinos, uma aqui de São Paulo, que é a doutora Sandra Bastos, e a outra otorrino, a doutora Lígia, que é de Belo Horizonte. Deixa eu já colocar aqui para fixar. Então, deixa eu colocar aqui, ó, dúvidas sobre zumbido. Para quem entrar não ficar perdido, sem saber do que a gente está falando, fixar comentário. Pronto, fixei. Agora eu vou chamar aqui Lígia. E agora deixa eu ir atrás da doutora Sandra. Aqui. Deixa eu já chamar. Já pedi. Olá, boa noite! Olá, oi Karina, boa noite. Oi, Sandra. Tudo Olá. bem, meninas? Tudo ótimo com Ótimo. você. Que bom, tá tudo certo. Estamos aqui, você está aí em Belo Horizonte, né, Lígia? Isso. Então tá bom, a Sandrinha tá aqui comigo em São Paulo, né? Hoje pelo menos não tá tão frio nessa cidade, então vai ficar super tranquila aqui pra gente. E antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer vocês duas por essa contribuição, né? Eu faço essas lives justamente para poder ter um momento de entregar informações sempre baseadas em evidência para os meus seguidores, sejam profissionais, sejam leigos, pessoas que têm zumbido, né? Porque durante a semana inteira eles mandam perguntas e daí eu estou mudando um pouco a minha prática no meu Instagram, né? Porque é muita coisa para dar conta, é consultório, é um monte de paciente que eu atendo. Então eu falei, eu vou fazer lives de dúvidas para todo mundo que tiver dúvida me perguntar e perguntar para os meus convidados durante a live, tá bom? Para a gente poder ajudar, né, a tranquilizar um pouco mais o coração dessas pessoas. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que vocês se apresentassem. Como a Sandra já tem cadeira cativa aqui nas minhas lives, a Lígia está estreando hoje. Eu vou pedir para que ela inicie falando sobre a sua parte profissional, sua formação, aonde você atende, se você trabalha em algum hospital, aonde você estudou, enfim, para os seguidores aí conhecer um pouquinho você. Legal, obrigada pelo convite mais uma vez, Karina, um prazer. Realmente minha estreia aqui na live da Karina, a Sandra, a gente já tem aí uma caminhadinha aí juntas, né? Uma parceria recente. Mas enfim, eu sou otorrino em Belo Horizonte, me formei aqui, fiz minha residência aqui no Hospital das Clínicas da UFMG. Depois eu fui para São Paulo e fiz na Unifesp, meu fellow em otoneurologia, e mestrado também na área. E fiz também capacitação em medicina do sono. Então, hoje, o que eu atendo principalmente são os pacientes com essas queixas otoneurológicas, né? Zumbido, tontura e os distúrbios do sono, e na maioria das vezes associado aí, uma saladinha aí. Nossa, que rico, Hoje muito bom. eu moro em BH,
Moro em Belo Horizonte, trabalho em Belo Horizonte, né, no consultório particular e no Hospital Mater Dei. E qual bairro fica o seu consultório? Ele fica no Estoril, na Raja Gabaglia, que é uma avenida conhecida aqui, bem grande. Ah, então tá Pega bom. aí alguns bairros. Então, gente, para quem não segue a doutora Lígia, passa a seguir aqui, né? Só clicar aqui em cima que vocês vão entrar na página dela, começa a seguir, porque ela posta muita coisa sobre esses temas que ela acabou de comentar, que é zumbido, tortura, sono, enfim. É uma pessoa super bacana para poder aí passar informações para vocês. Lígia, obrigada, seja bem-vinda, boa sorte na live, espero realmente, né, que dê tudo certo aqui com a parte principalmente da internet, que muitas vezes dá uns pane, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Sandrinha, conte aí pra gente a sua formação. Tá, meu nome é Sandra Bastos, né? Sou médica otorrinolaringologista aqui em São Paulo. Na verdade, eu sou de Recife. A minha formação como médica foi lá. Depois eu vim para cá, passei pela PUC, fiz residência na PUC. Depois fui para o HC, fiquei 9 anos no HC como médica visitante. Depois saí, fui para a Inglaterra, fiz um fellow basicamente lá. E aí, hoje eu trabalho basicamente no consultório, né, que eu chamo do Instituto Sandra Bastos, porque daí, além de estar envolvida com essa parte assistencial, eu gosto muito também da parte acadêmica, né? Então, onde ali eu monto meus cursos e daí a gente gera nossas discussões, né, e atualizações, e não só para os pacientes, não só para os profissionais, mas de uma certa forma também para que isso chegue aos pacientes de uma forma indireta, né? Através dos profissionais que estão ali se atualizando junto comigo. Então é isso. Então, meu consultório fica em Moema, e eu basicamente passo a semana toda lá, né? Ali na dedicação dos pacientes da forma mais, assim, holística que eu gosto de fazer, né? As abordagens diversas que eu faço. Sim, inclusive recentemente nós tivemos o Zumbido Summit, que eu tive a oportunidade de participar, de também assistir várias aulas, né, poder ministrar em um workshop que foi incrível, muita neurociência, que eu sou apaixonada. Então eu sempre fico na espera aí do Summit anualmente, né? Se Deus quiser, próximo ano vai ter, né, Sandrinha, também? Vai ter. Vai ter, sim! Ah, que notícia boa! Então próximo ano, já tô desenhando ele. No primeiro semestre, aí, principalmente para os profissionais da área de saúde, de olho aí no Zumbido Summit, aí, que sempre tá na crista da onda com os melhores temas, tópicos, né? Envolvidos aí em relação ao zumbido. E me conta, vocês duas têm um podcast para zumbido? Foi. O ano Novidade. passado, no Congresso de Otorrino, no ano passado, a Lígia me propôs esse convite, a ideia foi dela, e daí eu como gosto de desafios e gosto de coisas sempre, né, diferentes, eu falei, vamos, com certeza tô nessa aí. Isso é uma conversa do Summit, Sandra. Hã? Isso foi um bate-papo do Summit do ano passado. Foi um bate-papo. Não foi no brasileiro, não. Foi no Summit. Foi no Summit? Foi. Tá. Muito bom, gente. Longa vida aí para o podcast. Então, como é que se chama o podcast para quem quiser seguir? É o Zcast. Zcast, para quem quiser ir lá e ouvir os áudios de vocês, que são sempre importantes. Bom, gente, 9h09 da noite. Algumas coisas que eu acho importante. Para quem a gente responder pergunta, manda coração. Clica aqui no coraçãozinho aqui embaixo. Nós gostamos de afeto, agradecimento. Sobe coração pra gente. E também, se vocês puderem, clicar aqui nesse aviãozinho que tem aqui embaixo. Manda para 2, 3 amigos de vocês que está começando essa live agora. Para quem vocês acham que vai ser ajudado com essas dúvidas, né, sobre zumbido, tá bom? Encaminha para os colegas. E para quem for printar a tela e colocar nos stories, eu peço que marque nós 3 para poder divulgar aqui essa live para cada vez mais pessoas aí que precisam, tá? E para quem não segue ainda a doutora Sandra Bastos, é só clicar aqui em cima também e começa a seguir a página dela, que também ela posta bastante coisa sobre o assunto. Bom, não vamos mais demorar, porque as dúvidas, meu Deus do céu.
Primeira pergunta, eu vou mesclar um pouco as dúvidas que nós recebemos nos stories e no feed aqui do Instagram e com algumas dúvidas aqui ao vivo também. Não vou deixar vocês aí abandonados, tá? Então, tem uma pergunta aqui da Mimodalo. Doutora Sandra, o que fazer para melhorar um zumbido pulsátil? Na verdade, assim, quando a gente olha para o zumbido, independente do tipo dele, a gente tem um padrão de investigação, né? Então, a primeira coisa que tem que ser feita é investigar a etiologia desse zumbido. E daí, uma vez encontrada a causa, se a causa for encontrada, é tratar a causa. Se a causa, por acaso, não for encontrada, então esse zumbido ele entra, na verdade, numa análise como qualquer outro zumbido que ele tem que passar por avaliações chaves, né? De como ser conduzido, né? E daí, a pergunta sempre vai ser se você só ouve ele ou se, além de ouvir, ele incomoda. E daí, mediante isso, daí toda a conduta vai ser feita. Então, primeira coisa sempre vai ser o diagnóstico. Uma vez o diagnóstico feito, trata-se o diagnóstico. Uma vez no pulsátil não sendo feito, passa-se, né, pela investigação das áreas que estão envolvidas no zumbido. Sim, lembrando, né, doutora Sandra, que para o zumbido pulsátil, a investigação um pouco diferenciada que vocês fazem, né, com exames bem específicos, lembrando que é o que a gente chama de red flag. O que é red flag? É uma bandeira vermelha. Então, o zumbido pulsátil é uma bandeirinha vermelha. O que é isso para os leigos, né? É como se fosse assim, olha, é uma atenção um pouco mais, assim, cuidadosa que vocês precisam ter. Então, para isso, o otorrino ele vai fazer pedidos de exames mais específicos. E lembrando algo da minha área, que é o zumbido, a síndrome do zumbido pulsátil somatosensorial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes o zumbido pulsátil ele pode ter origem muscular e articular. Então, não é tão incomum assim pessoas que têm disfunção temporomandibular ou disfunção na cervical, como eu atendi essa semana. O paciente, depois de uma crise de hernia de disco, veio um zumbido pulsátil e quando ele faz movimentos da cabeça, esse zumbido praticamente para. Então, muita coisa aí tem relação também com a parte muscular também, tá bom? Muito bom. Agora, uma dúvida de uma pessoa aqui que me segue, a PSE, aparelho com função NOT, aparelho auditivo com função NOT, ele é mesmo eficaz? Ele pode ajudar, Lígia? É uma das modalidades de terapia que pode, né? Eu costumo, né, direcionar o paciente de acordo com o tipo de queixa, né, com o diagnóstico primeiro, né, que a Sandra falou, a gente precisa de avaliar esse paciente. Esse paciente ele tem perda de audição? Não tem perda, quer dizer, uma perda de audição clinicamente importante que precise de uma reabilitação auditiva? Ou tem uma perda auditiva que a gente considera, né, até uma perda oculta, ou não evidente, ou não clinicamente importante? Isso vai me fazer, né, pensar de forma diferente. Alguns pacientes, quando tem uma perda auditiva clinicamente relevante, que mereça uma reabilitação, ele já vai de cara ser direcionado, né, para o tratamento com aparelho auditivo e aí com possibilidades de ter terapias específicas direcionadas para o zumbido ou não, ou só amplificação sonora. E a NOT, né, entra como uma possibilidade, sim, dentro desses pacientes que são candidatos e têm também interesse, né? A questão do tratamento é se a gente entende que é uma boa indicação e se o paciente está aberto também à tentativa, né? E a NOT, sim, é uma das possibilidades, mas não acho que seja para todos os pacientes, né? Uma coisa que eu aprendi com a Gisele Munhões, que é uma fonoaudióloga que trabalha muito com terapia NOT, é que o zumbido que deve ser utilizado é o zumbido tonal. Né? Ela fala que o tipo de zumbido para fazer terapia NOT tem que ser aquele pelo menos tipo apito. Se for muito assim, um cachoeira, um grilo, ela fala que nem tenta. Né? Pelo menos foi uma coisa que eu aprendi muito com ela quando eu passei a indicar. Isso.
E ver também o zumbido, ele tem muitas coisas envolvidas nele, né? E eu pelo menos considero que o zumbido ele não tem ele não é um misterioso, ele não é misterioso, mas ele pode envolver, né, em graus diferentes, participação de sistemas diferentes, né, a forma como o paciente é acometido, e isso vai direcionar o que vai bem para cada perfil, né? Sim. Então é muito específico. Uhum. Tem uma pergunta aqui, mais direcionada à minha área de atuação, né? Que eu trabalho com zumbido somatosensorial. Eu acabei nem me apresentando para os seus seguidores. Eu sou fisioterapeuta, Por trabalho. favor. Tenho uma clínica aqui em São Paulo, em Higienópolis. Sou pesquisadora também, trabalho na área de pesquisa em zumbido somatosensorial. E também sou docente, sou professora na área de pós-graduação, ministro cursos aí no Brasil inteiro. E uma pergunta que eu achei super interessante da Isis é: o zumbido causado por tensão no pescoço, ele pode ser tratado com relaxante muscular? Olha só, Isis, esse tipo de zumbido que você mencionou é o zumbido somatosensorial, que seria esse que tem influência por questões musculares e articulares, seja principalmente aqui da articulação temporomandibular e aqui na cervical, né? Então, assim, sempre quando a gente pensa em zumbido somatosensorial, a gente tem que pensar em fisioterapeuta. Porque a arma principal para tratar esse tipo de zumbido são as nossas mãos. Isso. Às vezes, eu entrando em contato com otorrinos, colegas meus me encaminhando, entrando em contato comigo, em alguns casos, eles prescrevem um relaxante muscular, que é um relaxante específico para esse tipo de zumbido. Não são todos os relaxantes musculares, porque muitas vezes esses pacientes estão muito sensibilizados. O que é isso? Às vezes a dor está muito intensa, às vezes o fisioterapeuta não consegue manipular, trabalhar, porque o paciente se queixa de dor, de incômodo. E aí o médico que acompanha, ele precisa prescrever algum relaxante muscular para poder ajudar no tratamento. Lembrando que prescrever relaxante muscular, isso é uma opinião minha, prescrever relaxante muscular, um médico que prescreve relaxante muscular para zumbido somatosensorial e não indica para fisioterapia, né? Ele está fazendo o trabalho pela metade. Porque um relaxante muscular, ele não vai tratar um desajuste, uma disfunção, né? Uma desordem cervical. Ele não vai tratar, ele não vai conseguir ajustar uma vértebra. Ele não vai conseguir fazer com que aquele ponto gatilho seja muito bem tratado, não é verdade? Então, na verdade, o relaxante muscular eu enxergo mais como um auxílio quando é necessário em determinados casos, tá bom? Vamos continuar aqui que tem muita pergunta. Deixa eu ver. Aqui tem muita pergunta de zumbido somatosensorial. Deixa eu fazer outras aqui. Tem uma pergunta que eu fiquei impressionada que a maioria fez, né? E eu fiquei impressionada porque, assim, a cada 25, 20 dias eu posto no meu Instagram sobre essa pergunta, justamente porque é a que mais vem no meu dia a dia, que é se zumbido tem cura. Então, eu vou deixar essa resposta para o final da live, porque a maioria está querendo saber sobre isso. Quer saber? Boa estratégia. Exatamente. Então, assim, eu sempre posto, eu sempre falo, mas mesmo assim as pessoas continuam perguntando, né? Então, vamos continuar falando sobre se zumbido tem cura ou não. Então, vamos deixar para os últimos minutos da live. Bom, nossa, gente, é muita pergunta de zumbido somatosensorial. Sandrinha, zumbido por perda auditiva tem melhora? Existem terapias alternativas eficazes? Alternativas, ela perguntou. A Bárbara. Eu confesso que eu gosto mais do que está ali na literatura, né? Então, assim, em algumas situações eu até faço coisas diferentes e até, assim, eu avanço um pouquinho em determinadas condições. Mas eu até faço isso, mas depois que eu passo pelo básico, né? Então, assim, o zumbido eu sempre falo, assim, em medicina é muito complicado, porque usar a palavra sempre e nunca, ela é sempre mal vista, né? Então, porque nem sempre, nem nunca, né? Alguma coisa vai acontecer. Mas em zumbido, aquela coisa, como o fim nunca a gente sabe quando vai ser, então sempre algo pode ser tentado, né? Então, assim, mesmo que o paciente tenha zumbido crônico, que é aquele lá, como a gente falou, ou mais do que 3, ou até mais do que 6 meses, né?
ele sempre vai ter a possibilidade de alguma coisa ser feita, né? Então, mesmo que ele já se transforme em algo crônico. Então, se ele tem como causa uma perda de audição e essa perda de audição está sendo investigada e você vai conduzir, ela tem alguma coisa a ser feita, então, algum ajuste ali desde que o paciente aceite, né? Porque muitas vezes ele tem uma certa resistência à orientação médica, né? Mas desde que ele aceite a conduta da correção daquela via, então alguma coisa você já fez, né? E daí, não sei se ela quer isso, assim. Então, tem, além disso, né? Porque isso aí não pode deixar de ser feito. Aí vai fazer ajustes alternativos. Assim, o ser humano, ele funciona muito em cima das coisas que ele acredita. Certo? Então, assim, mesmo que a ciência categoricamente não prove ou tenha dúvidas, ou uns acreditem, outros não, é complexo falar isso, mas ao mesmo tempo, se a pessoa acredita, então aquilo já vai ajudar muito. Então, assim, isso eu assim, vou colocar talvez as terapias alternativas nesse conjunto, porque assim, mesmo que isso tenha muitos senões na literatura, né? Se a pessoa acredita e aquilo faz sentido para ela, então já é uma grande chance daquilo ajudar, né? E aquela mesma coisa pode não ajudar outra pessoa se ela não estiver tão envolvida com aquilo lá. Então, assim, a resposta vai ser sim. Mas eu sou mais daquela coisa assim, pé no chão, vamos em cima do que efetivamente a gente sabe que faz mais sentido, né? Mesmo que isso seja mais demorado, que isso seja mais dolorido, que seja mais sofrido, né? Então, eu sou mais dessa linha, entendeu? Mais dessa linha. Mas a resposta para ela é sim. Ótimo. Vamos agora dar uma atenção para o pessoal aqui ao vivo. Suzana MPod 11, ela pergunta o seguinte, Lígia, é necessário fazer uma ressonância magnética para tratar o zumbido? Para tratar, definitivamente não. Ressonância magnética muitas vezes faz parte da nossa investigação, né? Uhum. Quando a gente tem um paciente que chega com a queixa de zumbido, duas coisas a gente precisa fazer, assim, geralmente eu faço isso em paralelo, eu não espero fazer toda uma investigação para partir para o tratamento. O zumbido é um sintoma que precisa ser tratado, se incomoda o paciente. Mas a gente precisa de uma investigação para saber o que causou o zumbido, se tem uma doença que precise ser tratada, se tem alguma condição por trás que tenha desencadeado, né, qualquer alteração na orelha interna ou no nervo auditivo, né, que muitas vezes realmente precisa de um tratamento específico. E aí entra a indicação da ressonância magnética, tomografia. Em alguns casos, eu vi que teve alguém que perguntou sobre a tomografia, a mesma coisa. Ela pode, sim, ser necessária, mas também não é para todos os pacientes, não, viu? Isso vai de acordo com o que a gente vê em outros exames e com o tipo de queixa. Se eu tenho suspeita de que pode ter uma lesão no nervo, eu preciso de uma ressonância. Se eu tenho suspeita de que existe uma malformação na orelha interna, na estrutura ali da orelha interna, eu posso pedir. Ou se tem uma infecção crônica de ouvido, eu posso precisar de uma tomografia e outros exames para essa investigação. Para o tratamento, não. Então, definido o diagnóstico, pode ser que eu precise tratar também uma condição associada, que inclusive pode até ser séria em alguns casos, ou pode ser que não, tá tudo bem, eu vou lá cuidar do zumbido como sintoma, que é o que perturba o paciente e que levou ele a procurar, né, o atendimento. Isso. Muito bom, excelente. A Rosilene Barros, 2002, ela perguntou o seguinte, gostaria de saber sobre a síndrome tônica do tensor do tímpano, que é bastante a minha área que eu atuo, e sinto plox no ouvido ao ouvir som de água. Rosilene, é o seguinte, a síndrome tônica do tensor do tímpano, basicamente assim, porque é uma síndrome muito florida. O que a literatura nos mostra? Nos mostra pessoas que podem ter zumbido, sensação de ouvido tampado, que se chama plenitude auricular. Pode ter sensação de dor ou pontada dentro do ouvido e o otorrino foi lá, viu, não tem absolutamente nada, seu ouvido tá limpinho e você sente dorzinha, sente pontada lá dentro. Pode ter sensação de eco, como se tivesse assim, ouvindo a própria voz. Pode ter sensação de audição distorcida. Pode ter sensação de formigamento, dormência, queimação,
Por que tudo isso? Porque isso mexe com estruturas que a gente chama de complexo trigêmeo cervical. Ele pega nervo trigêmeo, ele pega complexo cervical, do complexo trigêmeo cervical e gera esses sintomas. A pessoa sente dores também nessa região. A pessoa também pode sentir sensibilidade a sons no dia a dia, que é um dos sintomas mais importantes da síndrome tônica. Geralmente, esses pacientes, eles sentem sensibilidade e aumenta os sintomas a expor a sons altos. Isso é muito típico da síndrome tônica. E tem casos também que pode dar uma tonturinha depois que come, por exemplo, mexe aqui na ATM. E o que pode estar relacionado? Bruxismo, disfunção temporomandibular e também trauma acústico. Tudo isso pode ter como causa a síndrome tônica do tensor do tímpano. Com relação a esses bloques que você sente, é o que a gente chama de mioclonia. É muscular também, mas não é da síndrome tônica, mas podem vir associados os dois, tá? Então, esses bloques são mioclonias e tudo isso, gente, a síndrome tônica e mioclonia é tratado com as mãos do fisioterapeuta. E, mais uma vez, discutindo, muitas vezes com o otorrino, pode-se entrar também com alguns medicamentos específicos para esses casos, tá bom? Vamos dar continuidade aqui? Sandrinha, reposição hormonal com progesterona e estrogênio pode aumentar o zumbido no ouvido? Olha, tudo pode aumentar o zumbido, né? Tudo pode aumentar. Então, assim, na verdade, assim, tudo que está no meio, né? A gente sofre influência daquilo que, né? Que a gente... De uma certa forma, né? Então, isso influenciando o nosso corpo, aí, consequentemente, o zumbido pode aumentar, né? Só que, assim, quando a gente fala em percepção de zumbido mesmo, né? Assim, que é o volume categoricamente, o que está acontecendo no final, independente do que está causando, são atividades centrais, né? E daí pode ser isso em uma área específica ou em mais de uma. Então, assim, pode, mas, assim, eu sempre falo, assim, que o olhar, mesmo... não se assustem com o que eu vou falar. Mas, assim, isso que parece que muitas vezes a pessoa olha como se fosse ali a causa, o mais importante para ser resolvido, né? Porque, por exemplo, ela precisa fazer, por exemplo, reposição, no caso dela. E daí ela começou a fazer reposição e daí o zumbido dela aumentou. Daí a preocupação e aí eu não vou fazer mais reposição? Só que daí o prejuízo que ela vai ter com a não reposição pode ser maior do que o zumbido dela, que vai ficar alto temporariamente e depois ele vai baixar. Porque o que está acontecendo lá dentro não categoricamente está unicamente vinculado àquilo ali, né? Então, o paciente tem que sempre colocar na balança, né? Então, resumindo, tudo que está no nosso meio, de uma certa forma, pode, né? Por isso que fica essa loucura de que zumbido tem milhões de causas, né? Então, só que, assim, ficar catando tudo isso, muitas vezes, às vezes é pior. Então, colocar sempre na balança, né? Do custo-benefício daquilo, né? E olhar para a percepção e esse volume categoricamente, sabendo que, na verdade, a atividade ali é mais alta e que não necessariamente ele está vinculado com o que precipitou aquele aumento, sabe? Uhum. Então, ou seja, é um pouco mais complexo. Então, a resposta, de novo, aí é sim, só que daí com toda essa explicação por trás. Tá bom, ótimo. Tem uma pergunta complementar. aqui da Tati Vietro, Lígia. Ela quer saber sobre migrânia, enxaqueca vestibular, migrânia vestibular. Eu acho essa pergunta interessante, por mais que não seja assim zumbido, mas pelo menos assim, no meu consultório, investigando zumbido somatosensorial, quando eu vou perguntar sobre vários sintomas que a pessoa tem, meu Deus, como é comum a presença da enxaqueca vestibular nesses pacientes que tem zumbido. Então, explica para os nossos seguidores aí o que seria essa migrânia vestibular e se você nota se vem muito junto com queixa de zumbido. Noto muito. Na minha prática também, no consultório, eu tenho muitos pacientes com enxaqueca vestibular, mas também com enxaqueca comum, tá? Enxaqueca clássica. Então, vamos lá. Quando a gente fala em enxaqueca, a gente está falando de uma condição que tem um componente genético hereditário super importante. Então, o paciente que vem com essa história pode buscar que vai ter história na família também. Inclusive, isso é uma das pistas, né? Quando o paciente não tem diagnóstico, junto com os sintomas, a gente vem da história familiar, isso ajuda a direcionar. E o paciente que tem enxaqueca, ele pode ter vários sintomas. Todo mundo pensa em dor de cabeça, mas dor de cabeça não é o único sintoma da enxaqueca, né? É o mais comum.
mas existem outros. E o paciente, inclusive, tem a enxaqueca vestibular, que além da dor de cabeça, tem sintomas vestibulares, que são aqueles relacionados com labirinto, né? Basicamente falando em tontura e outros sintomas afins, tontura, instabilidade. Então, existe a enxaqueca vestibular, que é essa entidade que é muito frequente, né, no consultório do otoneurologista. E o paciente, entre outros sintomas vestibulares, né, tontura, plenitude aural, ele pode também ter zumbido. Mas, independente disso, sem nem entrar no detalhe da enxaqueca vestibular, paciente que tem enxaqueca é um cérebro mais sensível, é um cérebro mais reativo. Quem tem enxaqueca tem todos os sentidos mais aguçados. Todos, inclusive a audição. Então, é mais comum eles serem mais sensíveis aos sons, é comum ter zumbido, e independente, quando eu pego 2 pacientes que têm zumbido, um com enxaqueca e um sem enxaqueca, isso eu estou falando observação minha, tá? Vocês podem me dizer se concordam. Eu vejo que o paciente que tem enxaqueca, ele costuma ser, geralmente ele sofre mais, assim, de um modo geral, minha opinião de percepção mesmo. Né? Se imagina que quem tem qualquer pessoa que olha para o sol de meio-dia tem sensibilidade, fica desconfortável. Quem tem enxaqueca vive de óculos escuros. E isso para os outros sentidos também. E para a audição não é diferente. Então, eu falo isso até para os pacientes, para eles se conhecerem e até acolher, né, o que faz parte ali de características individuais e tudo, saber como se portar, aceitar melhor e ter ferramentas e estratégias para lidar. Inclusive, eu dei uma aula sobre enxaqueca e zumbido, enxaqueca geral, né? E eu fiquei impressionada como a literatura fala como a enxaqueca é um fator de risco para zumbido. Então, você pega grupos de pessoas com enxaqueca e um grupo de pessoas sem enxaqueca, a que tem enxaqueca, né? Que tem dor de cabeça aí, né? Para as pessoas mais leigas. O que acontece? Ele tem mais chance de ter zumbido. Então, gente, você que tem enxaqueca, cefaleias, né? De diversos tipos, não deixe de tratar, porque isso, tratando, pode melhorar o zumbido que você tem. Olha só. Tá? E aí, entrando mais na sua área, né, Karina? né? Os pacientes que têm enxaqueca, eles têm aquela dor de cabeça típica da enxaqueca, mas eles também têm muita dor muscular associada. É muito comum. E aí vira assim, uma via de muitas mãos. Né? Então, a dor de cabeça mesmo da enxaqueca, mais o zumbido, que já é próprio da pessoa, a pessoa faz tensão muscular, aí vem zumbido somatosensorial junto, e é uma salada, dor, né? Outras formas de sintomas relacionados, dor crônica, tanto muscular como da própria enxaqueca não controlada. Então, são pacientes, mas é muito bom que a gente sempre tem muito que ajudar. De várias formas. Esse paciente já está assim, só da gente mostrar para o paciente que a gente entende o que ele tem, que a gente pode ajudar, e o paciente vai se reconhecendo, né, nas informações que a gente vai dando, tudo clareia, e isso já parece que tira um peso assim, de uma vida. Essa é a sensação que eu tenho assim, numa consulta, primeira consulta de paciente que a gente vai destrinchando essas questões todas. Parece que o paciente sai até mais leve. Isso é uma coisa extremamente importante. Então, gente, não deixe de falar para o seu médico, para quem está te avaliando, que você tem enxaqueca, né? Ou algo relacionado a dores de cabeça, tá bom? Tem uma pergunta aqui da Aline Mendonça, que eu achei super, assim, bacana, porque dá para puxar várias perninhas, que é: uso aparelho ortodôntico e minha dentista desgastou um pouco os meus dentes para melhorar a oclusão, e depois disso o zumbido tá a 1000. Aí ela pergunta se pode ser muscular, né? Aline, nesses casos, né, de pessoas que falam: olha, eu fui extrair o meu siso, meu dente do siso, eu comecei a usar um Invisalign da vida, um aparelho ortodôntico, né? E começa o zumbido ou piora o zumbido, a gente sempre pensa nessa via somatosensorial, que é articulação, músculos, né, nervos, é isso, tá? Então, não precisa ser necessariamente músculo, mas é toda essa estrutura aqui periférica influenciando aqui a via auditiva e podendo piorar, ou então gerando um zumbido. Nesse caso, entraria não só o otorrino sempre, em todos os casos, o fisioterapeuta podendo entrar em determinados casos, né? Músculo articular, e o dentista também entrando aí nesse tratamento, tá bom? Uma pergunta aqui, Sandrinha, da Ícia Cris, ela falou o seguinte: o zumbido iniciou após
uma sinusite e aumenta com movimento e força, né? Quando faz movimentos e coloca força no corpo. Bom, isso daqui eu sempre falo aqui nas lives que é zumbido somatosensorial, tem influência dessa via muscular articular. Sandrinha, né? No caso da primeira pergunta dela, que ela fala da sinusite, é possível uma sinusite ser uma causa do zumbido? Então, eu tenho alguns pacientes que vêm com essa história, assim, mas eu acho meio longe, sabe, assim, então, eu já vi na literatura, na verdade, correlacionando isso com tontura, né, quadro de sinusite com tontura. É assim, aquilo, tudo que acontece com a gente, de uma certa forma, vai modificar a nossa dinâmica, né, assim, o nosso funcionamento. Então, assim, eu colocaria isso talvez mais como um gatilho, não como causa, né? Sim. Então, para colocar um quadro nasal como causa, eu acho meio longe, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é aquilo influenciou, a dinâmica da pessoa mudou, ela tá, né, mais congesta e tudo mais. Mas isso eu chamo mais de gatilho do que causa. Só que daí para o paciente, na verdade, talvez não faça muita diferença, assim, porque todo o processo dele começou naquele momento, né? Mas faz, assim, o entendimento que não é causa e que é gatilho faz diferença, entendeu? Então, eu chamaria isso de gatilho. Tá, perfeito. Tem uma pergunta aqui para Lígia do André Frank, que está aqui ao vivo. A ferritina alta, ela pode dar zumbido? Como a Sandra comentou, né? Qualquer coisa que interfira aí no bom funcionamento do nosso organismo pode, né? A gente, pensando assim em estresse físico, qualquer instabilidade, qualquer coisa que altere o nosso metabolismo, seja diretamente causando lesão lá na orelha interna, né? Mas também com alterações metabólicas gerais do organismo, podem sim. Se não for um fator agressor direto da orelha interna, vai ser como um fator de instabilidade, de instabilizar o sistema, né? Alterar a homeostase, né? Que o nosso organismo luta o tempo inteiro para manter. Então, eu não sei se vocês concordam, mas assim, o que eu considero semelhante a esse caso que foi perguntado para a Sandra, sobre se uma sinusite pode ser causa, para o paciente, para aquela via auditiva que já tem uma predisposição, mas está levando tudo bem, né? Está tudo ok, porque o organismo está ali segurando a homeostase, né? De alguma forma, mantendo um equilíbrio, qualquer fator estressor tira o trem do trilho. E aí vem como gatilho. Mas para ser causa só se houver um depósito, né? E uma lesão direta da orelha interna. Então, eu acho que mais como fator. A gente vê muito assim, né? A literatura aí falando do quanto, às vezes, essas questões vasculares, coisas que modificam essa vascularização, isso pode gerar, né, alguma alteração aí na orelha interna, podendo, isso, né, acabando. E aí, se chegar, né, a zumbi. lesar a orelha interna, por uma questão vascular, aí vai ser lesivo. Mas mesmo sem chegar diretamente, a gente encontrar uma lesão na orelha interna só de instabilizar, né, o metabolismo geral, já bagunçou, já pode também. Exatamente. Né? Então pode. Tem uma pergunta aqui que eu acho importante falar. Uma pessoa que perguntou assim sobre terapias alternativas, aromaterapia no tratamento de zumbido. Então, assim, com todo o respeito que eu tenho às diversas formas que os profissionais utilizam para tratar, mas para quem segue a minha página, eu sou cientistazinha, carteirinha. Então, assim, eu trabalho sempre baseado em evidência. Por que eu decidi isso? Porque eu sou uma pessoa rígida, catedrática? Não, na verdade, porque eu acho que até é ética. Porque é o seguinte, se eu olho lá nos estudos mostrando que a aromaterapia não funciona, que usar cone chinês, aquele negócio parece uma vela, parece a cabeça da pessoa um bolo de aniversário, né? Você coloca uma vela aqui e dizem que vai tratar o zumbido. Ozonioterapia, tudo isso eu já investiguei e a ciência fala, por enquanto, não funciona para tratar zumbido. E eu vou respeitar isso, sabe? Porque o paciente, ele está indo no meu consultório, ele está gastando o tempo dele, dinheiro, e eu tenho que respeitar isso. Então, às vezes as pessoas falam, mas depois que eu uso o cone chinês, o paciente sai melhor. Gente, se eu tomar água com fé de que meu zumbido vai melhorar, ele melhora. Mas ele não vai tratar o zumbido, tá bom?
Então, Carininha, eu sigo essa linha, mas eu respeito quem utiliza, mas eu não utilizo nos meus pacientes porque eu quero fazer um tratamento correto com eles. A outra coisa que perguntou aqui foi sobre laser terapia. O que os estudos mostram? Não funciona por enquanto para zumbido. Aí eu uso o laser às vezes? Uso. Em qual momento? Se o paciente tem uma disfunção temporomandibular, ele sente dor, cervical, articular, o laser ele é muito bem utilizado para dor. Eu vou usar para tratar a dor, porque, consequentemente, eu quero melhorar o zumbido com a melhora da dor. Mas se a pessoa não tem dor, não tem nada, e ela só tem um zumbido e vai oferecer tratamento com laser, também é na fé, tá bom? Por enquanto, não está sendo utilizado, não é recomendado, tá bom? Tem uma pergunta aqui da Cidinha, Sandrinha. Ela pergunta o seguinte: boa noite, tomografia de crânio percebe se a pessoa tem zumbido? Lembrando que zumbido é um sintoma subjetivo e que a pessoa, só ela ouve, ou no máximo, quando é um tremor palatal, a pessoa, o vizinho consegue ouvir. Mas eu acho que o que ela quis dizer, Sandrinha, é se com a tomografia você pode detectar ver, né? alguma causa que possa levar a zumbido. Em quais casos você pede a tomografia? Tomografia, basicamente, quando o paciente tem na audiometria a sugestividade de que ele tem alguma doença ali de orelha média, né? Então, assim, quando tem alguma coisa ali que faça a gente, ou na dúvida diagnóstica de alguma, a audiometria vem e daí a gente fica meio sem muito saber o que está causando aquela perda, né? Então, a gente termina fazendo a tomografia, assim. A gente normalmente pede ressonância, né? Quando tem indicação, né? E daí a gente acrescenta a tomografia a depender do tipo da perda de audição que o paciente tenha. E daí, se ele já sabe o motivo, a gente não precisa pedir. Mas se a dúvida da etiologia, né, do que causou aquela perda ainda existe, daí cabe aí a tomografia ser realizada, né? Tá. Então, é basicamente isso. Então, eu não peço tanto, não, assim, tomografia. Mas, assim, em algumas situações vão ajudar, não em relação ao zumbido em si, mas em relação ao diagnóstico audiológico, né? Assim, ao diagnóstico da perda de audição, se por acaso o paciente tiver. Sim. Né? Lígia, tem uma pergunta aqui que eu acho super bacana, porque está sendo muito comum, que é a Luísa Miller perguntou o seguinte: pós-Covid, né? O meu zumbido aumentou muito. Ela colocou, o médico disse que é normal. Então, assim, ela quer entender se a Covid tem essa capacidade de poder piorar um zumbido e aproveitando, né? Pode gerar um zumbido? COVID? Bom, então, são situações diferentes que a gente tem visto, né? Sim, Covid pode provocar zumbido, né? A gente sabe, tem casos já que já foi demonstrado que o Covid, né? O vírus ele tem tropismo aí pelo sistema nervoso central, por neurônios. A gente pode ter acometimento de formas diferentes e a lesão levar a uma perda e isso desencadear o zumbido. Pode sim. Mas o que eu vi muito, talvez até mais do que o zumbido categoricamente sendo provocado pelo Covid, é essa piora. E essa piora, como a gente vem falando aqui em situações diferentes, ela vem com qualquer fator estressor no organismo. Não só o estresse emocional, que como o zumbido ele é percebido pelo cérebro, tudo que faz o cérebro ali, né, estar mais estressado, mais vigilante, mais reativo vai piorar, mas o estresse físico mesmo, um processo inflamatório sistêmico ali desorganizando todo o organismo. Então, eu vi muitos casos de piora de zumbido pré-existente, de piora de quadros de enxaqueca, de piora de quadro de dor. Então, sim, por todas as formas, seja pela lesão direta, seja por essa grande desorganização. E pela parte emocional também. A gente vivendo uma pandemia, todo mundo extremamente preocupado, ansioso, né? A panela de pressão ali prestes a explodir. Claro que isso é um prato cheio também para esses mecanismos que a gente conhece que levam à piora da percepção do zumbido. Então, eu acho que pelas duas vias.
Sim, a gente sabe que durante a pandemia ocorreu um aumento muito grande, né, de pessoas com bruxismo, Sim, disfunção temporomandibular, né, disfunções, distúrbios do sono. Então a gente sabe que tudo isso, gente, pode ser um sim, gatilho, um fator de risco, somando com outras questões que você tem, é isso estourar o copo, né, o copo transbordar e vir aí esse zumbido. Tem uma pergunta aqui da Cici, problema na coluna lombar, pode modular, aumentar o zumbido? Se, na verdade, toda dor no paciente com zumbido, ela é importante, ela deve ser valorizada, porque a dor, ela é percebida aqui no sistema nervoso central, aqui no cérebro. E a dor, ela é muito semelhante ao zumbido na sua fisiopatologia, tem muitas semelhanças, então elas se conversam o tempo inteiro. Então, lógico, as principais dores que mais influenciam seria desse cabide aqui, ó. Cabeça, face, pescoço, ombrinho, aqui escápula, é o que mais, ó, leva a porrada direta. Agora, lá na lombar, se tiver com uma dor importante, influencia sim, tá bom? Tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem para Sandrinha, do Lily Beckham. Ele pergunta, né, se a hiperacusia é uma doença. Então, se você puder falar o que é a hiperacusia e se é uma doença e se tem remédio. Acho que ele quis dizer assim, tem tratamento? Tratamento, é exatamente. A hiperacusia é uma sensibilidade sonora, certo? Que ela é, na verdade, percebida pelo paciente pelo paciente ou pelo profissional, porque às vezes nem sempre o paciente percebe e quem dá o diagnóstico somos nós, né? Mas é do paciente se incomodar ações do dia a dia. Esses sons não são altos, eles não necessariamente são tão baixos, mas eles são de baixos a média intensidade. E são sons que estão no ambiente, certo? Só que a pessoa percebe esse som mais alto. Então, ele é um som que é baixo para os outros e aquela pessoa que tem hiperacusia percebe esse som mais alto. Da mesma forma que o zumbido, assim. Se isso é algo que não transtorna tanto, isso não está na literatura, mas é assim que a gente termina olhando, porque fica essa confusão. A gente vai chamar de sintoma ou vai chamar de doença. Então, é o mesmo olhar, basicamente, que a gente faz em relação ao zumbido. Então, a gente vai chamar de sintoma quando aquilo é algo mais assim que o paciente menciona, né? Que ele tem um desconforto, mas que ele não altera tanto o comportamento do paciente. Mas quanto mais isso transtorna, incomoda, né? E deforma o comportamento do paciente, mais a gente categoricamente vai chamar isso de doença, certo? Mas se isso é menor, né? Ou seja, isso interfere, isso participa menos da vida do paciente, mesmo que presente, aí a gente vai dizer que é um sintoma. Né? Então, tem tratamento? Tem. E assim, eu confesso que quando eu comecei a mexer com tudo isso, eu até achava que tratar hiperacusia era mais difícil que tratar zumbido. E hoje eu confesso que muitas vezes eu me pego assim com a sensação inversa, né? De que assim, às vezes o zumbido dá mais trabalho, é mais, né, assim, né, difícil de manipular do que a própria hiperacusia. Então, tem tratamento, dá para viver melhor, certo? Mas aí tem que se confrontar com os desafios, né? Então, assim, todas essas sensibilidades sonoras, de uma forma geral, vou até incluir o zumbido nisso, tudo se refere para ganhos, se refere a desafios, né? Então, assim, a gente coloca o paciente em desafios mesmo, né? De mudança, né? Aí você alcança, do outro lado desses desafios, tem coisa melhor para viver, né? Sim. Muito bom, Sandrinha. Tem uma pergunta aqui, né? Zumbido que vai e volta, que é o que a gente chama de zumbido intermitente. Tem o constante, que é aquele que fica 24 horas, e tem esse zumbido intermitente, que é o que vai e volta, vai e volta. Eu, como fisioterapeuta, eu já penso logo em músculos, articulações e podendo gerar esse zumbido intermitente. Eu penso também em questões emocionais, né? Tensão, ansiedade, e daí podendo gerar um zumbido intermitente. Eu penso também, de repente, em algo metabólico. O que vocês pensam mais, meninas? eu acho que qualquer quadro inicial também poderia. Então, os pacientes que chegam com aqui. É muito comum o paciente chegar no consultório super incomodado quando a gente vai perguntar se o zumbido começou 5 anos atrás. Mas antes era mais leve, intermitente. Então, mesmo para os que são típicos somatosensoriais, com mais relação ali com a via auditiva mesmo, mas eu concordo, o somatosensorial é muito frequente porque as relações, né, as interações, elas variam. Tem dia que o paciente está mais tenso, passou por um estresse, está mais. Então, eu concordo, mas eu acho que mesmo o zumbido típico, né, neurosensorial nas fases iniciais também.
Mas não é geralmente a hora que o paciente chega no consultório. Geralmente ele chega contando uma história que tem um zumbido. Pelo menos Já a foi, minha. né? Já foi. Já foi no início, ele era intermitente e hoje não é mais. Então, aquele super perturbado geralmente é um É. quadro mais constante. Ô, Lígia, tem uma pergunta aqui, que inclusive uma aluna uma vez perguntou, uma pergunta que ela perguntou o seguinte, né? Que o zumbido apareceu depois de fazer uma manobra de VPPB. Isso é possível? E por que que isso acontece? O que que mexe lá, que ela quer saber? O que que mexe lá que faz esse zumbido aparecer depois de uma manobra dos cristais? Olha, pode acontecer, não é tão raro assim, mas até que a literatura não fala muito, sabe? Quando a gente fala em VPPB, a gente sempre fala assim, ó, é aquela doença que não tem geralmente sintoma auditivo associado, porque é só uma questão mecânica ali do labirinto. Mas às vezes, o que que a gente entende da fisiopatologia? Tem um otólito ali, uma pedrinha solta, se movimentando ali dentro de um canal. O tamanho daquela pedrinha, a posição onde ela está, às vezes ele causa uma alteração de pressão ali no canal, né? E uma alteração ali da dinâmica toda, e eu entendo que deve ser por essa questão de desorganizar ali esse equilíbrio ali da orelha interna, mas não é realmente, não é o mais comum. Mas tem pacientes que percebem. E a gente sabe que muda muito o tanto de sintoma mesmo, né? O grau da tontura, o tamanho do fragmento. Hoje a gente consegue ver, né, com estudo de microscopia, né, vendo pacientes ou pós-operatórios ou pós-mortem mesmo, que muda muito, assim, tem pacientes que têm fragmentos, né, otólitos degenerados, ou um grande otólito, então a mecânica ali dentro pode mudar um pouquinho. Então eu acho que pode, em alguns É casos, sempre acabar o gerando. raciocínio da mudança homeostática, né? Sempre vai ser isso. Exatamente, Sempre vai ser. exatamente, Independente do que for, é mudança homeostática. Daí, assim, aí você exatamente. trata aquilo e daí você depois vai ter que resolver o que aconteceu com o zumbido, né? É, Então, o acho que 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 aquilo ali a gente desencadeou? raciocinando assim fica fácil, porque daí qualquer coisa pode. Aí, ou seja, é homeostasia. Daí vai ser sempre aquilo. Ele percebe ou ele percebe e incomoda. Daí você segue em cima desse raciocínio. Gente, faltando 8 minutos 8 para minutos. acabar essa live com 500 mil perguntas. Aí, o que, é que eu tô pensando em fazer? Pergunta rápida, resposta rápida, Vamos? direta, pra gente ir pro finalzinho para falar sobre cura de zumbido, né? Se zumbido tem cura ou não. A Frank Regina, Sandrinha, desvio de septo pode causar zumbido? Fé. Aí eu vou dizer que é mais difícil ainda do que a sinusite. Eu ainda acho que a sinusite ainda chega assim, fala assim, misericórdia, mas o desvio de septo, coitado. E ó, eu fiz essa pergunta porque é muito comum. Muita gente pergunta nas lives de desvio de septo. Gente, esquece um pouco do desvio de septo para zumbido. Meu Deus, Né? tem coisa mais importante, tem coisa que tá mais envolvida, sabe? Então, assim, você vai tratar vai tratar o desvio, mas assim, o que vai acontecer com o zumbido independe do que você vai fazer com o desvio de septo, né? Então, para chamar ele de causa, para mim, é muito forçar. Pergunta do Nivaldo, porque quando a temperatura baixa repentinamente e eu fico com frio, o zumbido aumenta. Gente, é via somatosensorial. Via somatosensorial tem a ver também com mudança de temperatura. Essa parte aqui, ó, recebe se tá quente, se tá frio. E aí, ó, pô, a via auditiva fica lá mais agitadinha, então pode piorar. Então é somatosensorial, tá bom? Tenta ver também. Você contrai tudo, né? Contrai tudo. Exatamente, contrai. Aí também, além do otorrino, um fisioterapeuta. Outra pergunta aqui: se o zumbido for pela contratura cervical, por que quando essa contratura vai embora? É uma pergunta super interessante que eu acho. Por que quando eu trato a causa, aquilo que gerou o zumbido, que veio e veio o zumbido em seguida, porque quando eu trato aquilo, o zumbido continua. Gente, porque o zumbido é mantido pelo cérebro. Então, às vezes, tá aqui, ó, tá tudo bonitinho, tratou, tá tudo certinho. O que faz manter um zumbido são o que a gente chama de redes de saliência. São áreas do nosso cérebro que faz manter como se fosse um gravadorzinho, né, Sandrinha? O que faz causar o zumbido,
e você tá tão evidente para o paciente, não necessariamente é o que vai fazer resolver o zumbido. Aí é que está o nó da questão, né? Daí, aí o paciente fica louco, o profissional que não tem habilidade com zumbido fica louco também. Porque, assim, o mais comum na medicina é isso. Então, se você você tem um sintoma, você encontra a causa, você resolve a causa, o sintoma melhora. Só que como o zumbido, ele tá interligado, né, a áreas que são, né, mais complexas do que isso, aí o que é óbvio, que aparentemente está tão óbvio ali ligado, ele não necessariamente vai ser a solução. Então, daí é que eu falo assim, os desafios são todos em cima disso, né? De como você vai conduzir o paciente para chegar com que ele fique, que ele acabe, ele diga, opa, agora eu posso viver minha vida, né? Apesar do zumbido ou sem o zumbido, né? Então, aí é que tá o clique do zumbido tá aí. Né? Última pergunta aqui pra gente falar sobre cura depois. A alça vascular, Lígia, pode ser um motivo do zumbido ou é apenas um achado? Pode ser motivo do zumbido, mas é mais comum que seja achado do que seja a causa. A alça vascular, quando a gente pede exame de imagem, é muito frequente vir. Alguns radiologistas comentam, outros nem comentam porque acham que isso pode influenciar. Então, claro que se a suspeita é grande, a gente deve considerar, mas é sempre de exclusão, né, Sandra? Sempre de exclusão. Nunca categoricamente. Até porque a gente não vai tirar a alça, né? E daí é que eu falo, mesmo que ele seja a causa, você não vai resolver por ali, né? Vai talvez então, fazer um teste terapêutico, eu considero ele mais achado. Considero ele mais achado. E mesmo se for a causa, o caminho de resolução não vai ser ali. E o paciente não está fadado a ficar com esse negócio com o zumbido o resto da vida. Com certeza. Bom, agora a gente vai para a última pergunta, né? Que foi a pergunta assim, ao concurso que realmente venceu, que é se o zumbido tem cura. Lembrando, gente, que para essa resposta, por mais que a gente esteja assim, muito ligado à ciência, artigo, existe uma resposta muito subjetiva em relação a isso, tá? Então, eu vou pedir para que as meninas respondam, depois no final eu respondo. Pode ser que uma responda uma coisa um pouco diferente da outra, tá? Mas ainda é uma resposta um pouco mais subjetiva, porque inclui, assim, às vezes, prática clínica, a maneira que cada uma gosta de usar um termo diferente, tá bom? Lígia, fala aí. O zumbido tem cura? Se a gente considera que cura é o desaparecimento total do zumbido, em alguns casos sim, em muitos não. O que não dá é para a gente focar o tratamento, né, nesse desaparecimento por completo, porque não é a realidade para muitos casos. A gente foca no tratamento, no bem-estar do paciente, diminuir o desconforto, resolver esse problema, né, resolver as reações. Excelente. Sandrinha, você, como é que você consegue falar sobre esse assunto? Falar sobre isso. Eu olho disso de duas maneiras, né? Uma delas é essa que a Lígia falou. Então, assim, depende muito do que o paciente quer. Então, assim, se ele espera a não percepção como cura, isso até pode acontecer, mas a probabilidade é muito pequena, né? Então, assim, a gente lida, na literatura ela fala de desde 1% a 20% dos pacientes, em algum momento da vida deles, independente do tempo que eles têm de zumbido. Então, assim, pode ter 20, 30, 50, o tempo da vida dele, ele ainda tem possibilidade de ficar sem zumbido, mas a probabilidade, ela é pequena, certo? Isso é uma coisa. Então, assim, na verdade, são essas duas coisas. Então, assim, é o que o paciente quer e, diante do que ele quer, qual é a probabilidade, categoricamente, dele ficar sem o zumbido, né? Então, aí, por isso eu gosto sempre de falar, vamos olhar para a percepção e olhar para o desconforto. E eu sempre falo, é mais fácil você lidar com o desconforto do que você lidar com a percepção. Porque, assim, apesar de você ter a percepção, se você não tem o desconforto, a percepção não importa. Então, só que isso, os pacientes, eles não, como o sofrimento está muito envolvido e interligado à percepção, ele não consegue entender a diferença de uma coisa da outra, né? Então, ele quer sempre a não percepção. Mas pode acreditar. Eu já tive um paciente que falou, né? Assim, você tem certeza, doutora, eu não consigo imaginar que, tirando o desconforto, eu vou ficar com essa percepção e eu vou viver feliz. É assim que é. É tipo assim, simples assim. Só que para chegar ao não desconforto, a demanda em cima do paciente é muito grande, né? Então, assim, a resposta termina sendo sim, mas ao mesmo tempo depende, né? Então, assim, eu falo muitas vezes hoje, ela é sim para alguns e depende para outros, porque tudo vai depender do que o paciente entende como o que é a cura categoricamente, né? Agora, outra coisa que foi o que a Lígia falou, que é outra coisa que, da mesma forma que você recebe muita pergunta sobre o que é a cura,
os pacientes misturam muito o que é cura do que é tratamento. Né? Então, Muito alívio. O tratamento não é sinônimo de cura, mas é de deixar o paciente viver bem, melhor, achar que a vida existe, que vale a pena viver, né? Isso. Puxando esse gancho da Sandrinha, quando a gente fala em tratamento, quando eu escrevo aqui no Instagram tratamento, gente, tratamento pode ser aliviar o volume do zumbido. O que é isso? Eu tenho a intensidade do meu zumbido é 9, ele baixa para 5. Isso é aliviar, isso é tratar. Pode ser melhorar a frequência desse zumbido. Eu tenho um zumbido diário 24 horas. Nossa, agora eu percebo que eu fico alguns dias sem zumbido. Isso também é tratar. Isso também é tratamento. Não é só a cura. Como a Lígia falou muito bem, que se para vocês a cura for não tem mais o zumbido desapareceu completamente, né? Eu, Karina, é pessoal. Eu não gosto de usar a palavra cura. Eu prefiro usar a palavra remissão. Por quê? Para mim é assim. Cura, assim, eu me corto, a minha ferida aqui fecha, cicatriza e nunca mais ela abre, eu tô curada dessa ferida aqui. Agora, o zumbido, uma vez que ele desaparece, por exemplo, eu não tenho zumbido há 3 anos, eu já tive zumbido. Eu não tenho há 3 anos. Ele pode voltar amanhã? Pode voltar. Então, eu não falo em cura, eu falo remissão. Curar, para mim, a minha opinião, curar é assim, acabou. Tá? Então, o zumbido, ele pode voltar. Então, eu falo em remissão. Então, a comparação que eu falo, que eu já postei aqui no Instagram, eu faço a comparação com a Ferrari. Eu pergunto assim, todo mundo pode comprar uma Ferrari? Não. Vamos pensar na Ferrari como a remissão do zumbido. Né? Todo mundo pode ter remissão do zumbido? Todo mundo pode comprar uma Ferrari? Não. A maioria das pessoas que tem... A maioria dos brasileiros pode comprar uma Ferrari? Não. Quem pode comprar uma Ferrari? Uma parcelinha, um grupinho. Então, gente, é assim que eu enxergo. O zumbido, ele pode ter remissão? Sim, ele pode ter remissão. Então, quando a gente ouve vários profissionais falando o zumbido não tem o que fazer, não tem cura, não tem remissão, isso é errado. Porque é possível ter remissão. Só que o grupo, como a doutora Sandra falou muito bem, é baixo. Eu ouço podcast de vários cientistas europeus e eles falam, aqui é 5% de remissão, de cura. Aqui no meu é de 5 a 10%. 10% é quando é um zumbido recente. Um zumbido de 1 semana, de 3 semanas, de 1 mês. Entendeu, gente? Então, essa história de que zumbido não tem cura, né? Isso é uma falácia. Não é para falar assim. É possível ter cura. Só que é uma parcela muito pequena. E como a Sandra falou muito bem. Gente, a maioria, 80% das pessoas que têm zumbido, elas podem melhorar, aliviar e ter uma vida completamente normal. Apesar do zumbido. Tá? Então, é o que a doutora Sandra falou muito bem do incômodo, do sofrimento, do zumbido intrusivo, que a gente chama. Que é aquele que faz uma bagunça na sua vida. Te tira o sono, te dá impaciência, te deixa irritado. Então, quando se tira isso, você consegue ter uma vida completamente normal. Então, nosso foco, assim como os meus colegas que são especialistas e tratam pacientes com dor crônica, dor antiga, eles querem devolver a função para essas pessoas. Então, a função que a gente quer devolver para esses pacientes com zumbido é justamente esse dia a dia deles. A gente quer que ele tenha uma vida completamente normal. E, para mim, a remissão é a cereja do sundae. Você não vai na sorveteria para comer a cereja. Você vai para comer o sundae. Qual é o meu sundae? O meu sundae é tirar esse paciente do sofrimento. Agora, se vier a remissão, a gente conseguiu a cereja e uau! O sundae veio com a cereja. E maravilha! Vamos fazer live com quem teve remissão de zumbido, como eu faço aqui, porque a gente tem que comemorar mesmo, né? Gente do céu!
Ó, tem uma pergunta que eu queria responder. Eu não vi o nome da pessoa, mas falando de neuromodulação, se um dia vai ser acessível, eu acho que sim. Eu adoro mexer com neuromodulação, eu acho fantástico. Mas eu acho assim que a gente tem que entender a neuromodulação como aprendizado, certo? Se entender que neuromodulação é aprendizado, não precisa esperar algo miraculoso aparecer. Basta usar o que a gente tem, né? E outra pergunta, esse remédio resolve Zoom. Seu Nonato, cadê ele? Tá aí, ele me segue aqui, ele fica me perguntando e eu já respondi para ele. Danado tá perguntando de novo, hein, seu Nonato? E eu disse a ele que não é para usar remédio. Em algumas situações a gente usa medicação, mas assim, não é diretamente para o zumbido, né? Desculpa, mas eu tinha que responder a ele. E neuromodulação, eu adoro esse tema. Pronto, gente. Pronto. Muito bom. Gente, vamos terminar aqui nossa live, que foi realmente muito bacana. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, tá bom? E obrigada. E próximo. Ficou Vamos sem ter mais som. live aí pra vocês, tá bom? Tá ótimo. Tá. Um Foi beijo ótimo. grande. Beijo, Tchau, tchau. obrigada, foi ótimo. Tchau, tchau, boa noite.